Fala galerinha do nosso canal Viajando com a Família Silva, tudo bem com vocês? Galerinha, eu espero que sim. Eu me chamo Ione e o nosso vlog de hoje só tá começando. Hoje levantei cedo, hoje que o Vitor chegou agorinha do trabalho. Eu levantei cedo, já comecei a lavar aqui, ó, a louça, já tirei o frango pra descongelar. Já tomei o meu de jejum com Arthur Moroni, né? E agora eu tenho que passar um pano, tá? Nessa cozinha aqui, ó, que tá bem sujinha, né? A gente todo dia passa pano, mas como é muita gente andando pra dentro e pra fora da casa, suja que é uma beleza. Tô falando um pouquinho mais baixo porque o Vitor hoje tá descansando. Ele passou a noite todinha acordado, né, que ele trabalha na portaria, então ele agora precisa dormir. Enquanto ele vai dormir, eu já lavei a louça. Agora eu vou passar um pano aqui na casa juntinho com vocês e depois quero sentar com vocês para conversar a respeito de como ficou a respeito da matrícula da Anne, como é que a gente, né, fez direitinho, e também a respeito do Arthur Moroni, como é que a gente tá fazendo para levar ele para a escola aqui. Para ser honesta com vocês, pensa no desafio. A gente chegou e quando a gente viu onde é o colégio, a gente botou a mão na cabeça e falou, e agora? Né, o que a gente faz? Como a gente resolve esse problema? Mas a gente tá conseguindo driblar bem aqui. O Senhor tem nos dado sabedoria para fazer isso. Mas agora eu sento com vocês, vou mostrar um item que é essencial para quando a gente está vindo morar aqui em São José do Rio Preto, né? Para vocês que tiver o desejo de vir para cá, vou conversar a respeito de trabalho, de emprego com vocês, tudo nesse vlog, tudo nesse vídeo. Deixa só eu finalizar aqui e passar um paninho aqui na cozinha e já volto com vocês. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming, hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming, hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming, tell me I'm the only one. I've been lost and found. I've been on the ground. I've been hiding out while shouting out. You had opened up. Oh, spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming, hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming, hold me, tell me I'm not dreaming. Galerinha, acabei, né, uma partezinha muito pequena da minha tarefa só de agora. Agorinha eu tenho que vir terminando de estender a roupa, né, que eu tô lavando direitinho e terminando de organizar aqui a casa para fazer almoço. Então a louça tá ok, a casa tá limpinha. Eu filmei mais para vocês eu limpando ali a cozinha, mas na verdade eu limpei o banheiro e limpei a sala, limpei tudo, mas eu não queria me estender nesse vlog de hoje com a minha limpeza da casa, né? A minha limpeza aqui matinal da casa. Mas eu queria conversar com vocês, né? Eu tava conversando com uma amiga minha, com a Silmara, e nós é amiga desde 2010. Isso quando eu cheguei em Parnaíba. E eu tenho contato com ela, a gente tem contato uma com a outra até hoje. A gente é mais do que amiga, a gente é irmã mesmo, né? Já passamos muitas coisas e a gente sempre conversa uma com a outra. E eu tava conversando com ela, eu tô ficando alérgica, gente, porque eu tava mexendo com poeira.
E eu tava conversando com ela, e aí ela tava falando assim, onde, como é que ficou a respeito do Arthur e tudo. E aí eu me toquei de que eu não vim aqui falar com vocês a respeito, né, de como ficou a respeito do Arthur ir pra escola e tudo direitinho. Então vamos começar por partes, né? Eu não tinha conseguido a vaga pra Anne Vitória, ela tava numa lista de espera. Quando foi semana passada, aí o pessoal do colégio entrou em contato, né, e falou que era pra gente mandar a documentação direitinho da Ana Vitória, porque ela ia estudar lá. E pronto, a Ana Vitória tá estudando, deu certo. Então, os 3 meninos nossos, né, os nossos 3 filhos, eles estão estudando, tudo bonitinho, tá ok. Como ficou a respeito do Arthur? Gente, aqui, tipo, toda cidade que a gente morou, todo o estado para onde a gente foi, a gente viu que eles trabalham de forma diferente. Então, aqui não tem nada a ver com Minas Gerais, né? Aqui não tem nada a ver com Gramado, aqui não tem nada a ver com Curitiba, com Piauí, nada a ver. Brasília, nada a ver. Então, aqui eles trabalham de uma outra forma, pelo menos a forma que a gente não conhecia, tá? A nossa família. Pode ser que você aí que esteja assistindo já conheça, já esteja a par dessa forma, desse método aqui de trabalho deles, mas a nossa família é a primeira vez que a gente vem para São Paulo. Então, o que que acontece? Quando nós alugamos essa casa, a gente alugou essa casa e o bispo falou, olha, os requisitos que a gente falou, né, com o bispo, nossa igreja, a gente falou, olha, bispo, tem que ter para nós aí, tem que ter escola perto, pelo menos pro Arthur Moroni, né? Porque ele tá com a hérnia e ele não pode ficar andando, ele não consegue fazer isso. E tem que ter mercado mais próximo, né? Pra gente poder comprar as coisas de emergência, porque a ideia do Vitor não era ficar dentro de casa. O Vitor, toda vez que ele chega numa cidade nova, ele já chega mandando currículo para começar a trabalhar. Afinal de contas, ele é o provedor da nossa família. Então, quando o bispo conseguiu essa casa, foi a única que conseguiu, tá, gente? Aqui não é fácil alugar uma casa direto com o proprietário, é, e eles pedem seguro fiança, sabe? Então, eles ficam pedindo seguro fiança, eles pedem um fiador e por aí vai. Então, é bem complicado de alugar casas assim, né? Quando você chega de outro estado, é muito complicado. E aí o bispo conseguiu essa casa com o irmão que estava. Essa casa é própria, né, da irmã. E aí o filho dessa irmã alugou para nós porque ele levou a mãe dele para morar no centro aqui do Rio Preto mesmo. E aí a casa ia ficar vazia e ele falou: "Ah, eu alugo para eles e tudo". E aí a gente veio para cá. Quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que fomos na escola aqui, tem uma escola realmente bem do lado aqui, mas ela só pega até o 5º ano. E aí a gente falou, uau, aonde é que o Arthur vai estudar? E aí procurando, aí a menina da secretaria falou, olha, você só vai conseguir colocar ele em tal colégio e tudo. E a gente falou, e a distância desse colégio aqui, desse bairro, né? Aí ela colocou lá, que dá no mínimo ali 2 quilômetros, né? 2,5 quilômetros de distância. Aí a gente pensou, tudo bem, a gente consegue pegar uma vanzinha para ele, né? E aí ele vai e volta sem problema nenhum. Porque dentro desse fator ainda tem outros fatores. Aqui anoitece mais cedo, tá? Então, aqui quando dá 5h30, 6 horas, tudo tá um breu, tá tudo escuro. E o Arthur, ele só sai 6h10, 6h20 da noite. É o horário que ele sai da escola, do colégio dele. E a gente começou a ficar preocupado. Por quê? A gente trouxe uma reserva de dinheiro para cá, mas nós não tínhamos muito, né, para viajar para cá. A gente veio por obediência mesmo. O Senhor falou que era hora de sair e a gente pegou, juntou tudo que podia e saímos. E a gente chegou aqui, a gente começou a pagar passagem para poder soltar currículo no centro. A gente teve que pagar Uber para poder levar o Arthur no colégio. Primeiro porque não tinha ninguém aqui que pudesse ajudar a gente com isso, então a gente teve que se virar nos 30.
Não foi fácil se virar nos 30 aqui numa cidade onde você não conhece. E por mais experiência que a gente tenha de chegar num lugar novo, a gente não chega, sabe, com aquele pensamento, sabe, de escorar. Ah, quando eu chegar lá tá tudo tranquilo, porque tem fulano. Não, 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 não. Eu e o Vitor, a gente evita esse tipo de, eh, sabe, de escora mesmo, a gente não gosta. Então, a gente chegou, é nós que vamos ter que ir atrás, a gente vai batendo aqui, batendo acolá, perguntando, vendo como a gente pode fazer. Então, a gente sempre, sempre, tanto o Vitor quanto eu, a gente sempre gostou de ser, né, independentes, né, nesse sentido, porque quando você faz isso, evita a margem, né, para julgamento. Às vezes as pessoas, tá vendo? Você quer vir para cá, mas quer confiando nos outros. Não, a gente não faz isso, gente. Então, assim, até pra gente vir para cá, nós que pagamos o nosso aluguel, nós pagamos o nosso calção, nós que pagamos as nossas passagens, nós que compramos o nosso alimento, aquela feira no Atacadão que a gente foi fazer aqui, foi nós que compramos. Então a gente fez as contas, colocou tudo no papel, tudo bonitinho, para a gente poder chegar aqui bem, chegar tranquilo e deu certo, deu certo. Não tínhamos para esbanjar, mas tínhamos o suficiente para a gente poder chegar aqui. Só que de tanto a gente gastar com Uber, com passagem, solta currículo aqui, solta currículo acolá e tudo mais, a gente acabou vendo que o nosso dinheiro estava indo todo embora. E aí a gente falou, e agora? Nem como é que a gente faz? A Anne e o João Gabriel, eles conseguiram ir andando para o colégio, né? Então dá mais ou menos mínimo, tá? 30 minutinhos caminhando. Então, eles estão jovens, né? Conseguem caminhar. A Anne, de vez em quando, ela sente dor nas costas, mas é porque ela tá com escoliose. Então, até fazer o tratamento que é necessário fazer, ela vai sentir dorzinha nas costas. A doutora falou que ela vai sentir mesmo, né? Porque as costas dela tá um S de verdade, a coluna dela. Então, é um caso mais sério. Mas não impede dela ir caminhando, né? Ela pode caminhar, não pode, como eu posso dizer, exagerar, tá entendendo? Aí ela tá indo mais o João Gabriel e voltando na parte da manhã. O Arthur Moroni, né? Eu conversando com uma irmã, não sabia nem quem era. A irmã entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou: Oi, irmã, como é que você tá? Porque eu não tinha ido domingo retrasado, né? Aí eu falei: Ah, eu não tô muito bem, não, mas eu vou ficar bem e tal. Eu acho que juntou tudo, né? O cansaço da viagem, a tireoide, ela muda quando você muda de cidade, é outro clima e tudo. Eu sinto a mudança no meu corpo acontecendo, né? Tá atacando dores, deixando a garganta mais apertada e por aí vai. E aí a gente conversando, foi engraçado, porque a gente conversando e tudo, aí ela pegou e. Aí eu peguei e falei, aí ela falou, irmã, quando você precisar de alguma coisa, por favor, você me fala. E eu não sabia quem era a irmã, né? A conversa rolou e eu fiquei sem graça de falar, né? Aí teve uma vez que eu até perguntei, falei, qual é o seu nome? Aí ela pegou e falou, meu nome é Grace e tal. E aí eu não liguei uma coisa com a outra, né? O bispo tinha vindo visitar a gente aqui. Eu chego, fiz um shortzinho, né? Que a gente montou uma mesa aqui bem legal, com comida, comes e bebes pra eles e tal. Mas eu não liguei. A foto que ela tinha colocado no WhatsApp era de muito tempo atrás, então eu não tava reconhecendo mais. E aí eu peguei e orando, 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 Senhor, o que eu vou fazer com o Arthur? O que eu vou fazer com o Arthur? Ele não pode ficar faltando e tudo. Aí me veio na mente, né? Fala com a irmã. E aí eu falei com a irmã, falei, irmã Grace, tá acontecendo assim, assim, né? A gente tá findando aqui o nosso valor financeiro e a gente gastando só com Uber, com ônibus para levar o Arthur para a escola e a gente perdido ainda, né, na cidade. Aqui é enorme, então a gente tá bem perdido aqui o colégio não fica no nosso bairro, então é uma loucura. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu tenho um cartão passagem aqui, quando eu cheguei, né, tem muitos anos, e agora eles têm carro, então eles não precisam. Então eu vou emprestar para você o cartão, e aí dá para você todo dia levar e buscar ele certinho. Gente, eu quase chorei de tanta alegria, tanto eu quanto o Vitor, isso tava perturbando a nossa cabeça, sabe? E aí deu certo.
A gente foi lá, pegou cartão. Eles vieram, na verdade, aqui em casa, o bispo. Eu ri muito, porque ela falou, eu sou a esposa do bispo. E eu olhei assim, meu, eu não sabia que era a esposa do bispo, foi muito engraçado. Eu não liguei em nome. Gente, eu tava assim, tão doida, sabe? Assim, tipo, toda vez que a gente chega numa cidade, é tanta coisa que a gente precisa resolver, que a gente precisa se localizar, que a gente precisa ajudar os nossos filhos a se localizar. Gente, não é fácil. Não é fácil mexer com mudança de um estado para outro, de uma cidade para outra, de uma casa para outra. Tudo vai implicar o novo, né? Por mais que a gente já esteja acostumado a mudar, já tem 16 anos, né? Que a gente muda e tudo, eu e o Vitor e os meninos e tudo, só que cada cidade é uma coisa diferente da outra, é uma cultura diferente, tem aquela famosa cultura local, então tudo vai ser diferente, tudo vai estar realmente sendo novo pra gente. Eu sei que eles vieram aqui, trouxeram o cartão, eu vou mostrar o cartão pra vocês, tá? O cartão é esse daqui, ó, esse é o cartãozinho, olha, tá vendo? Esse é o cartãozinho, ó, atrás. Então, esse é o cartãozinho com a foto da cidade, tá? De Rio Preto aqui, com água, né? E tudo direitinho. E esse cartão aqui chama-se Cidadão. É um cartão, passagens, né? Que você faz ele lá no terminal, lá na rodoviária, né? Aqui de Rio Preto. E aí você abastece ele com R$ 10, né? E o restante, eu não sei se o dos meninos ainda vai ser R$ 10. Parece que você paga o valor de 5 passagens. A passagem é R$ 5,50 aqui no Rio Preto. E aí você paga R$ 5,50, né? 5 vezes, né? Vai dar uns 25 não, vai dar R$ 27,50. Então, nós vamos ter que abastecer esse cartão, vai ser 3 cartões, né, que a gente precisa abastecer. E aí, os meninos vão poder, depois desse valor que você coloca de R$ 27,50 para cada um, aí os meninos podem pegar o cartão e só passar lá para ir pegar o ônibus e ir pro colégio tranquilo, ir de volta. Por dia, eu não tenho certeza. Eu sei que esse cartão aqui, ele tem um limite de 6 passagens por dia. Eu não sei como vai ficar o cartão dos meninos, a gente está esperando chegar. Quando foi essa semana, antes de ontem, a gente fez o cartão dos nossos filhos, o pedido do cartão leva de 2 a 5 dias para ser aprovado, né? Ontem o Vitor foi fazer o cartão dele, né? Porque ele começou a trabalhar, né? Então as coisas começaram a caminhar para nós aqui, né? O Vitor agora trabalhando na área de porteiro, né? De portaria e fechou a carteira, tudo bonitinho. Então assim, é um salário bom, né? Um salário que vai abraçar as necessidades da nossa família, o que faz a gente, né? Até se sentir mais aliviado. O João Gabriel começa a trabalhar agora na semana que vem. Ele tinha feito um teste no trabalho e ele não gostou, né? Porque lá pega peso excessivo mesmo para um jovem aprendiz, né? E olha que o João até é acostumado a pegar peso, que o Vitor e ele é quem mexe com mudança, quem mexe com as coisas aqui para arrumar de casa. Se tiver que virar uma máquina de cabeça para baixo, é os dois que faz. Mas o que acontece? O horário também. O João entrava 2 da tarde e saía 8 da noite. O lugar era tão longe, tão longe, tão longe daqui, que para vir de Uber, olha só, de Uber, gastava de 30 a 40 minutos para chegar aqui. E de ônibus ia gastar em torno de 1 hora e meia para ele chegar. Então, João, se a gente deixasse ele ficar nesse trabalho, ele não teria como fazer dever de casa, sabe? Essas coisas. E a gente, que é pai, que é mãe, a gente se preocupou, falou, eu acho que isso aí não dá certo. E aí ele pegou e saiu. Aí ele já foi chamado para fazer um teste, né? Agora, na semana que vem, ele vai fazer um teste em outro emprego, que vai trabalhar na área de administrativo, né? Na área administrativa. Então, o que acontece? Ele está bem feliz, ele está bem empolgado, porque ele tem curso,
né? Ele já entende mais dessa área, né? E eu falei pra ele, vai lá, vai ver se você gosta. Aqui a gente tem uma liberdade que é muito boa, muito boa. Porque aqui você ainda pode escolher, né? Aqui tem muita vaga de emprego. Eu falei pra vocês que quando a gente chega numa cidade nova, a princípio a gente chega todo eufórico. Claro, todo mundo é assim, a gente chega eufórico, porque é uma cidade nova, uma cultura nova, e aqui em casa a gente ama isso. Tem as suas partes de dificuldade, como tudo na vida, gente. Tudo, né, geralmente tem seus dois lados, né? Então vai ter a parte mais fácil, a parte que vai ser mais difícil, que a gente vai ter que realmente ali se esforçar, né, pra gente poder sobrepujar as dificuldades e sair bem. Mas o que que acontece? Tá dando certo. Então o Vitor fez o cartão dele. O João começou a trabalhar ontem, né? O Vitor já começou a trabalhar e ganhou uniforme, ganhou. A gente achou legal porque aqui ele ganhou a bota, ele ganhou 2 calças, 2 camisas social e até o cinto ele ganhou. Então, assim, para emprego a gente achou que aqui é muito bom, sim, muito bom mesmo. O Vitor soltou o currículo aqui. E aí ele soltou currículo para a área de gastronomia, ele soltou currículo para a área de pizzaiolo, ele soltou currículo para um monte de coisa. Ele foi em barbearia, né? E tudo. E o pessoal, todo lugar que o Vitor foi, o pessoal chamou ele para trabalhar. E ele pôde escolher qual a área que ele queria trabalhar. Aí ele pegou portaria, por quê? Porque trabalha uma noite sim, outra não. E a gente está querendo mexer com alguma coisa para nossa família, né? Então a gente ainda está orando a respeito e tomando uma decisão, né? Do que nós vamos querer trabalhar para se tornar a nossa segunda renda forte aqui da nossa família. Então a gente veio de lá para cá com muitos projetos, muitos projetos. Só que quando chegou aqui, a gente percebeu que isso aqui dá certo aqui. Não, isso aqui não vai ficar legal aqui onde a gente mora. Então a gente teve que repensar, recapitular tudo com muita calma. E é o que a gente está fazendo. E é o certo de se fazer, tá, pessoal? Quando a gente mora longe, em uma outra cidade, um outro estado, e você vai para um lugar que você nunca foi, meu conselho, tá? É calmar, né? Faço o projeto, tudo, mas tem que chegar na cidade aberto a um recomeço. Tem que entender que a gente não chega na cidade impondo o que a gente quer. Ah, eu quero só se for disso, eu quero só se for daquilo. Não. Quando o Vitor chegou aqui, ele chegou aberto. Ele falou, nega, o que aparecer aí, né? O que aparecer aí, a gente tá precisando, a gente abraça e acabou e vão para dentro. E o Vitor, ele é desse jeito. Então é impressionante, sabe? Então ele chegou, por exemplo, ele chegou lá em Tuiutaba, teve que ir pra cozinha e ele trabalhou na cozinha, né? O Vitor chegava 1 hora da manhã, né? E bem tarde, né? E durante o dia o Vitor tava na barbearia trabalhando, né? E às vezes eles conseguiam ainda dar uma saída comigo quando a barbearia tava bem fraca. Também não adiantava ficar lá sentado só esperando clientela cair do céu, porque não é assim que funciona. Mas é uma das coisas que a gente aprendeu, né, na nossa jornada. Todas as vezes que a gente saía sabendo, né? Nós saímos sempre sabendo que as coisas podem não dar tudo certo como a gente planejou. Imprevistos acontece e acontece demais. Às vezes você fala assim, igual a gente fez, né, para Ituiutaba, saiu de Santa Vitória para Ituiutaba, já tava com o emprego certo, o Vitor ia ser, como é que fala? O Vitor ia tomar conta de uma barbearia, né? E ia ser o gerente de uma barbearia. E tava 100% certo, mas chegou na hora. Assim que a gente botou o pé em Tuiutaba, no outro dia, a gente foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, o Vitor foi cedinho lá na barbearia para começar a trabalhar e tomar conta do espaço e tudo. E o homem vira para ele e fala assim: eu vendi a barbearia. Vendi ontem, Vitão, a barbearia. E não avisou. E a gente teve que se virar nos 30 pra gente poder sobreviver. Porque a gente ficou quase 7 meses, né, em Tuiutaba. E só o Senhor sabe o que a gente passou, sem reclamar, de cabeça erguida. Teve muitas noites de choro, com toda certeza. Teve muitas noites que eu falei, Senhor, foi o Senhor que nos trouxe para cá. Então,
nos socorre aqui, né? Nos socorre minha família, né? Porque às vezes, gente, é uma das coisas também que a gente aprendeu bastante, que não é porque o Senhor tá levando que você vai ser poupado dos desafios, que tudo vai ser fácil, tudo vai ser mamão com açúcar e vai dar tudo 100% certo. Pelo contrário, né? Os desafios é o que nos faz crescer, amadurecer, né? E o Senhor acaba testando a nossa fé, a nossa fidelidade, testa a nossa honestidade a respeito de todas as coisas, né? Mas é isso que eu queria falar com vocês. Então, Arthur está estudando, tá? A gente já fez, né, o cartãozinho aqui da nossa família. Então, o Vitor tem o cartão dele agora para ele trabalhar. O do Vitor foi mais barato, ele só precisou inserir R$ 10 de crédito. E aí o resto fica para a empresa, né, da qual ele está trabalhando. É ela que paga as passagens de ida e volta, tudo bonitinho, né? Então a gente já viu esse sistema semelhante, não é igual, tá, gente? Mas a gente já viu esse sistema aqui em Curitiba. Curitiba também é cartão passagem, né? E aí passa no ônibus lá, faz assim, e tem um maquinário dentro do ônibus, você faz assim, e aí dá certo de você passar. Mas aqui também recebe, tá? No dinheiro, dentro do ônibus também, eles recebem. O valor da passagem que eu já falei, né? É R$ 5,50, mas tem lugar, igual o Vitor, onde ele vai trabalhar, onde ele está trabalhando agora, ele tem que pegar 2 ônibus. Então ele pega daqui de casa até o terminal, e aí pega do terminal até o local aonde ele está trabalhando como porteiro lá. Então não é brincadeira, já é toda uma outra rotina. Mas assim, para finalizar esse vídeo com vocês, eu queria só mostrar para vocês que sim, tem desafios, né? Todo lugar que a gente morou teve desafios. A gente aprendeu muito, né? A nossa família aprendeu. O Senhor, Ele coloca no nosso coração que é hora de ir. É impressionante porque Ele nos mostra o lugar, né? Eu não tinha contado isso para vocês tão abertamente, mas a ideia da gente vir para cá foi um sonho que o Vitor teve, né? Onde o Senhor falava com ele. E eu não vou contar aqui esse sonho agora, porque o Vitor quer gravar um vídeo, né, aqui comigo, explicando algumas coisas para vocês, contando algumas coisas legais para vocês. Inclusive, ele vai testemunhar a respeito do sonho que o Senhor deu para ele. Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, por que vocês se mudam tanto? Nossa, a família parece que é doida, não quer estar num lugar. E tudo tem um propósito, gente. A nossa família tem um propósito de se mudar, de, sabe? E a gente vê que por mais desafios que a gente passe, a gente não passa mais desafio ou menos desafio do que uma pessoa que nasceu e foi criada e se casou e tá de idade já no mesmo lugar, na mesma cidade, às vezes até na mesma casa, na mesma rua. Então, assim, todo mundo tem a sua própria jornada e desafios. Então, eu tava lembrando muito do povo de Israel, sabe? Passando 40 anos no deserto, a gente olha e fala 40 anos, porque foram desobedientes e tudo. Mas não, gente, não se trata só de ser desobediente ou ser obediente, se trata também da gente evoluir, né? Da gente crescer, da gente chegar aonde o Pai Celestial quer que a gente chegue, né? A estatura que Ele deseja, né, que a gente chegue por nos conhecer de uma forma perfeita, entende? Então, eu sinto o Senhor trabalhando em áreas dentro da minha casa, dentro de mim, dentro de cada um da minha família, que se não fosse da forma como Ele está fazendo, eu acredito que nós não alcançaríamos o que estamos alcançando agora. Eu tenho 39 anos e tem horas que eu sinto que eu tenho muito mais do que isso. Tanto eu quanto o Vitor, porque o conhecimento, a bagagem de conhecimento que nós adquirimos nessa andança nossa pelo Brasil, fazendo amizade, tentando ajudar as famílias, né, tentando aconselhar pessoas, né, para que elas se aproximem mais de Cristo. Então isso fez com que
a gente evoluísse também, né? A gente não é perfeito, a gente também tem muitos erros, muitas falhas, mas o Senhor já trabalhou em muitas áreas em nós, sabe? E é muito gostoso de ver que realmente a boa obra é Ele que faz, né? É Ele que tá fazendo, né? Olha onde a Giovana tá hoje. A Giovana tá lá no Japão, enquanto aqui é dia, lá já é noite, sabe? Então é muito lindo o que Ele tá fazendo com a nossa família. E tanto eu quanto o Vitor, a gente consegue enxergar isso, sabe? Então, assim, obrigada, tá? Por acompanhar. Vou finalizar esse vídeo, senão ele vai ficar muito grandão. Eu prometo pra vocês que assim que possível vai vir o Vitor e eu aqui conversar um pouco mais com vocês, porque a gente quer contar algumas coisas. Aqui tem muita coisa de diferente de Minas Gerais e das outras cidades por onde a gente passou e é muito bom. Gente, tem desafios, tem dias que a gente tá aqui puxando cabelinho, como a gente vai fazer e tal, mas é, dentro do cenário do desafio também tem paz, né? A gente encontra paz no Salvador. E eu acho que isso é o mais importante, né? É muito gostoso quando a gente sabe que Ele está conduzindo, que é Ele que está fazendo e que a gente pode confiar. Se eu fosse esperar mais o Vitor, tudo perfeito para a gente sair dos lugares que saímos, não existe, nunca existiu. Pelo contrário, a única perfeição que eu consigo ver é o momento do Senhor que Ele colocou no nosso coração. Agora é hora de ficar, agora é hora de sair. Ou então, quando eu pedi, Senhor, me tira daqui, Ele falou, agora não é a hora. E eu tive que esperar ser a hora, tive que esperar a hora dele acontecer. E não me arrependo de ter esperado. Na hora não é muito bom, não. Ouvi o não do Senhor, mas depois a gente entende bastante coisa. Mas é isso, obrigado por ter assistido até aqui o nosso vídeo, né? Para cada um de vocês que ficaram até o final. Obrigado por cada comentário. E muito, muito obrigado por cada um de vocês que estão falando, perguntando, deixando coisas tão importantes aqui. Se você tiver alguma curiosidade a respeito aqui do lugar, a respeito do bairro e tudo, deixa aí nos comentários que assim que eu ver, eu prometo que eu faço um vídeo respondendo a perguntinha de vocês com muito carinho, tá bom? Espero que vocês tenham aí um excelente dia. Quem estiver assistindo à noite, que tenha uma excelente noite. E que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família, tá bom? Um beijão pra vocês e tchau, tchau, galerinha!